Bem-vinda, minha irmã, bem-vindo, meu irmão, a mais este encontro na série Respostas e Aclamações, série esta que tem por objetivo ajudar você a entender melhor e, ao entender, viver com mais intensidade e proveito a liturgia da missa. Antes de iniciar esse encontro, a recomendação de sempre. Caso você não esteja inscrito neste canal, por favor, inscreva-se. Você sabe que quanto maior o número de inscrições, maior o prestígio, a aceitação deste canal. Então, por favor, caso você não esteja inscrito, inscreva-se. Hoje nós vamos refletir sobre neste 27º encontro, nós vamos continuar a refletir sobre aquilo que é conhecido como o momento central da celebração eucarística, que é a consagração. Nós já tivemos alguns encontros a respeito disto, analisando as palavras da consagração e tirando delas o seu verdadeiro e pleno sentido. Quando na missa, através da voz do Padre, Jesus diz, na hora da consagração, tomai e comei, tomai e bebei. O que é que Jesus está querendo dizer? Se Jesus aparecesse para você com um pão e com um cálice com vinho e diz a você, toma e coma, toma e beba, o que você entende? Se não, que ele está dando este pão e este vinho para que você deles se alimentasse, não é isso? Então, a Eucaristia, uma das primeiras finalidades principais da Eucaristia é a alimentação. A Eucaristia é primordialmente uma ceia. Por isso que se chama ceia eucarística, refeição eucarística. E isto fica ainda mais evidente quando a gente lembra alguns fatos paralelos. Por exemplo, a primeira missa, a primeira Eucaristia, foi celebrada no ambiente da ceia pascal, inserida no contexto da ceia pascal. Evidentemente, então, que se trata também de uma refeição. Se nós consideramos o capítulo 6 do Evangelho de João, conhecido como o capítulo eucarístico, neste capítulo nós vamos encontrar algumas frases que o evangelista João reproduz, frases de Jesus, como essas que estão aqui, que você está lendo. Veja, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desce do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, veja, a destinação principal, a razão principal da Eucaristia, ou, para sermos mais precisos, uma das razões principais da Eucaristia é a refeição. A Eucaristia servida a nós como refeição. E aqui eu vou aproveitar
para atender a uma solicitação da Célia, nossa paroquiana, que falou assim: padre, quando eu fiz a primeira Eucaristia, falaram para nós que não era para a gente mastigar a hóstia, porque se mastigar a hóstia a gente faria atitude errada. É certo isto? A sua dificuldade, Célia, é uma dificuldade partilhada por muita gente. Mas quando a gente lembra que na primeira Eucaristia que Jesus celebrou, ele pegou o pão ázimo e ofereceu a seus discípulos. Pão a gente mastiga. Hoje, por uma questão prática, nós temos as hóstias, mas também são pão. Às vezes, as hóstias hoje estão sendo feitas, fabricadas assim de um tamanho maior, e é bom que seja exatamente para dar a ideia de alimento. Ora, alimento a gente mastiga. Eu sei que muita gente ainda acha difícil, dá uma impressão assim de falta de respeito. Não. A Eucaristia nos é dada para ser e servir de alimento. E alimento a gente come, a gente mastiga. Não há nada de errado nem de desrespeitoso ao mastigar a Eucaristia. Mas continuamos naquele sentido que nós estávamos falando de entender que na ideia de Jesus, na proposta de Jesus, a Eucaristia era para servir como refeição. Você lembra, certamente lembra, aquele episódio belíssimo que aconteceu no dia da ressurreição, quando Jesus juntou-se a dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém, indo a Emaús. E ao longo do caminho, primeiro foi explicando as Escrituras. Eles não conheciam que era Jesus, embora ao explicar as Escrituras, eles foram se entusiasmando. Quando chegaram a Emaús e Jesus ainda desconhecido, fez de conta que ele fosse seguir viagem, mas eles falaram: não, já está começando a ficar tarde, entra aqui, nos dá o prazer de você jantar conosco. E ao sentar-se à mesa com eles, Jesus pegou o pão, agradeceu, partiu-o e deu. E o que aconteceu? Ali, neste momento da bênção, da partir do pão e da distribuição do pão, os olhos deles se abriram. Mas isto aconteceu em clima de refeição. Então, nós precisamos adquirir ou readquirir esta dimensão de refeição que a Eucaristia nos oferece. Eu tive o prazer, imagino que mais algumas pessoas também tiveram este prazer, de, na Turquia, visitar uma localidade chamada Gorem, que é um conjunto de grutas onde os cristãos do terceiro e quarto século viviam. Eram grutas assim, residências, algumas grutas serviam para reuniões e algumas grutas serviam para celebração. E olha a gruta, repare nesta foto aqui que você está vendo. A gruta que servia para a celebração eucarística. Repara, tem uma mesa na frente, aqui uma pintura que fala da Eucaristia, né? Aqui, ó, né? E as pessoas ficavam em volta da mesa para celebrar a Eucaristia. Acima de tudo, ou melhor, uma dos principais objetivos, finalidades da Eucaristia é a refeição fraterna. No próximo encontro, nós vamos avançar mais um pouquinho neste sentido de refeição fraterna. Por hoje,
entendamos, quando nós nos preparamos para ir à Eucaristia, vamos para a Eucaristia com este objetivo. Eu vou participar de uma refeição, junto com meus irmãos. Nesta refeição, Jesus Cristo oferece como alimento seu próprio corpo, seu próprio sangue, sua própria vida. Eu sou o pão da vida, diz Jesus. A Eucaristia tem como destinação prioritária a refeição fraterna. Continua o convite para você interagir conosco, de onde você está nos acompanhando. Mande seu recado, mande sua observação, diga que você está acompanhando. E se tiver alguma dúvida, não hesite em apresentar. Teremos o maior prazer em responder e esclarecer as dúvidas. Até o próximo encontro. Fiquem em paz.